A gente não imaginava, né? Imagina. Por exemplo, que a gente está aqui na Avenida Paulista fazendo... Nunca, gente. A nossa realidade, a gente não esquece da raiz, não, tá? A gente sabe de onde a gente veio, a gente sabe quem a gente é. Uma coisa que a gente não tem é soberba, é arrogância, misericórdia é isso. E eu sou nascida na Zona Leste de São Paulo, São Miguel Paulista. O César também de um bairro muito simples lá de Três Lagoas, Rua de Terra. Quando o César se converteu, que com 3, 4 meses ele já começou a pregar, ele pregava em outra cidade, né? Você ia para Andradina, uau! 40 minutos de ônibus, mas já era uma viagem. O César tinha um sonho de vir para São Paulo para conhecer a sede da igreja, que é no Ipiranga. Então, tudo era muito grande, né? Eu era ali da Zona Leste. Gente, ir para Paulista. Até hoje, a minha família falou assim, nossa, é uma viagem para chegar na Paulista. Então, a gente vivia ali, naquele miolinho e tal. Eu fui andar de avião, eu tinha 16 anos, porque eu era babá de 3 sobrinhos meus, que a minha irmã pagou essa viagem para Maceió. Ela ia com o marido e os 3 filhos, levou eu e minha mãe. Eu para cuidar das crianças, minha mãe para passear. Foi a primeira vez que eu andei de avião na minha vida. E foi a trabalho, né? E com esse dinheirinho que eu fiz meu enxoval, porque com 14 anos eu já cuidava dessas crianças, que hoje são meus sobrinhos já adultos. A gente nunca imaginou. A gente tem cartas, porque a gente namorou à distância, e era carta, porque não tinha internet nem telefone na época. E tem alguma carta que eu vou até achar. Falava assim, quando será que nós vamos nos casar? Eu sonho em ver você chegando e eu pendurando a roupa no varal, indo fazer a obra junto com você. Era isso. Nosso sonho era sempre missão. foi servir a Deus. Era missão. A gente sabia que a gente ia estar envolvido na missão, de algum jeito, de alguma Mas forma. você ser professor, Mas quando eu comecei a namorar a Vanessa, que eu era solteiro, eu acho que eu já era evangelista, não era? Acho que já, né? Acho que eu era evangelista da igreja já. Alguma coisa assim. Enfim, tem aqui outra pergunta. Essa está pelo chat aqui. O Lenilson, ele fala o seguinte: pastor, para edificação, fala de momentos difíceis que vocês atravessaram, tipo dificuldade financeira, se vocês já tiveram e tal. Fala aí, né? Gente, quando eu conheci o César foi quando ele saiu do serviço. Ele trabalhava na gráfica, uma boa gráfica lá em Três Lagoas. Ele saiu da gráfica porque o horário dele estava atrapalhando ele ir na igreja, porque era de noite. Então ele falou assim, não, eu vou achar um serviço que seja de dia para eu poder congregar, porque não ia ser bom assim. O César então era desempregado. O César ainda não tinha terminado o segundo colegial, o primeiro. O segundo para o terceiro. Ele ainda estudava. Eu estava na 8ª série. Então nós somos muito simples, éramos muito mais... A dificuldade financeira nossa era muito grande. Não tinha nada. Não tínhamos nada. Meu pai me tratava como filhinha do papai, porque eu era a última, né? Então, tipo assim, eu acho que eu sou dos 8 filhos, que faleceu o bebê, dos 8 filhos, eu acho que eu era a única que podia ir no mercado escolher uma bandeja de Danone. Meus irmãos não tiveram esse privilégio. Então, assim, eu era a paparicadinha. Meu pai tem casas de aluguel, meu pai sempre teve carro. Então, assim, eu tinha esse tipo de vida. O César, filho de um construtor, muito simples. A gente não tinha sonhos grandes. Mas quando a gente casou, o César estava desempregado. Porém, o César nunca foi vagabundo. O César nunca foi preguiçoso. O César nunca foi acomodado. Então, nós casamos, não tivemos lua de mel. Não tínhamos carro. A primeira filha nasceu, não tinha carro. Eu fiquei ruim, eu tive problema de perfuração no tímpano no parto. E eu passei mal de madrugada, meia-noite. A gente morava no fundo da casa do meu irmão, de aluguel. Era R$250, 3 cômodos. E eu passava mal, o César tinha que ir lá bater na porta do meu irmão de madrugada. Ô, Ailton, você pode emprestar o carro? A sua irmã tá passando mal. Ô, César, uma hora dessa, mano, bater na porta. Passei por isso, eu já falei com ele. Tal. Beleza, então, carro emprestado, não tivemos lua de mel. O César atrasava o aluguel. Gente, R$250. Ele começou a trabalhar no ICP. ICP, Instituto Cristão de Pesquisa, como vendedor. O César é vendedor nato.
Ele vendia revistas, ganhava centavos por revista. Aí, depois que veio ter a Bíblia apologética, a enciclopédia apologética, tá. Então, o César ganhava por comissão. Chegou o dia do aluguel, por algumas vezes, e não tinha dinheiro para pagar. Aí lá ia eu lá. Ô, Ailton, essa semana o César atrasou, a comissão dele, ao invés de sair hoje, que é sexta, vai sair só segunda. Então, passamos por isso. Eu até contei no meu Insta, isso chocou até meu pai. Meu pai me ligou depois e falou assim, filha, eu nunca soube disso. Teve dia, morando nessa casinha de 3 cômodos, na nossa casa não tinha porta no banheiro. Era um lençol. Era um lençol. Isso aí. Se o lençol estivesse amarrado, estava disponível, podia entrar. Se o nó não tivesse dado, é porque está ocupado. Fica aí que tem gente vergonha usando. Quando a gente casou, porque né? ela tinha 18. Eu 18, ele 22, quando nós casamos. Então, essas foram nossas dificuldades, só que sempre fiéis a Deus. E aí, essa é muito chocante. A Camila já tinha nascido, o César estava no ICP, então não era todo dia que ele ia, enfim. Estava tendo uma reforma lá na igreja. Era dia de pintar o portão, sabe? Quando os homens se juntam, os jovens, né? Lixava o portão, pintava a parede e tal. Era nesse dia. E aí eu falei para o César, tá dando tal hora, eu estou fazendo almoço, é o último arroz que eu estou colocando na panela. A gente precisa fazer compra. A Camila está garantida porque ela mama no peito, então, para ela tá tudo bem. Ele olhou para mim e falou assim, Inessa, vai dar tudo certo. Deus vai mandar, a gente vai conseguir fazer a compra. E foi. E ali eu fiz meu almocinho, tal, tranquilo. Passou não mais que meia hora, não mais que 1 hora, o César volta com uma cara assim e o irmão João da Paz atrás dele. A nossa porta era de vidro, assim, aí eu vi ele chegando e falei, o que aconteceu? Aí ele falou assim, Nesse, o irmão João da Paz quer falar com a gente. Ô, irmão João, passa, tudo bem? E a vergonha desse irmão querer almoçar em casa? Provavelmente era alguma coisa muito simples, não sei se tinha mistura no dia, se foi um ovinho com salada, não lembro. E aí o irmão João da Paz falou assim, irmã, Deus mandou eu vim fazer uma compra para vocês. Eu olhei para o César, tipo assim, você falou para ele? Aí o César falou assim, Vanessa, eu não falei nada. Com o meu olhar ele já entendeu o que eu quis perguntar. Ele falou, Vanessa, eu não falei nada. Eu falei, como assim, irmão João? Porque eu fui lá para a igreja trabalhar, né? Eu achei que você tinha ido pedir. Né? Não, o César foi e pediu ajuda. Eu estava lá trabalhando porque ele não estava na igreja. Então, ele era idoso, né? Então ele parou lá de carro, falou, pastor, entra aqui, precisamos resolver um assunto tal. E o assunto era que Deus mandou ele fazer uma compra pra gente. Isso lá no Curuçá, ali. E aí eu falei assim, irmão João, que bênção, obrigada. Nossa, a gente está precisando mesmo. A gente foi no Marcelo da irmã, eu lembro disso, quando o pastor César estava lá lixando o portão da igreja. Aí, Marcelo, anos, 23 anos atrás, 22 anos atrás. Beijo, irmão Marcelo. Aí ele levou a gente naquele da avó, do Itaim Paulista. Não sei se ainda existe. Chegamos lá. Uma vergonha, um constrangimento. Do viaduto ali. Pegamos 2 carrinhos. Falei, irmão João, não precisa. Irmã Vanessa, pega o que a irmã quiser. Eu pegava um pacote de arroz, ele pegava mais 2, 3. Eu pegava um pacotinho de fralda, ele pegava mais 4. Eu peguei um papel higiênico, ele pegou mais 2. Sabe assim, tudo que eu pegava, ele via o que eu pegava e colocava mais. Mas foi tanta coisa, gente, a ponto de encher 2 carrinhos de mercado. Eu fiquei tão... Era mistura, era verdura, era tudo. Eu não tinha onde guardar. Nosso armário era pequeno. Irmão João, isso foi uma coisa. Outra coisa também, a gente também morando no Curuçá, já era outra casa, do lado da igreja. A gente estava com a conta de luz cortada. Cortou de manhã. A Camila ali já estava engatinhando, já era maiorzinha, talvez 1 aninho. A gente estava com a luz cortada, ou seja, a campainha não estava tocando. Aí a gente estava em casa, o César pensando o que eu vou fazer, o que eu vou vender, porque o César, tipo, se eu vendo alguma coisa, a gente paga a conta. O que eu vou vender, tal, e ligando, já tinha celular nessa época, e ligando para os pastores para marcar as palestras, que o César dava palestra, recebia em vendas, né? Pastor, eu vou na sua igreja, não cobro nada para palestrar e o senhor deixa eu vender os produtos do ICP. Aí o outro irmão, agora é o João Leão. É João, né? João Leão. João Leão. O outro é João da Paz. O João Leão, ele era tesoureiro da igreja. Cara bravo, assim, um bigodudão, cabelão branco, assim, ele é falecido também. Não, ele era tesoureiro da escola, ele era da escola dominical. A irmã Joanisca era da igreja.
Ele era tesoureiro, então, da IBD. Ele bateu palma. Eu falei, César, tem alguém. Ali eu já pensei, é alguém cobrando, é alguém querendo cortar mais alguma coisa, né? Vai que a água agora. Ele entrou e falou assim, pastor César, eu preciso conversar com o senhor. Ô, irmão João, pois não, pode falar, não, mas é muito sério, eu preciso entrar. Aí eu falei, César, ele vai ver que a luz está apagada, não sei o quê, mas estava de dia, né? Ele falou assim, sobe com a Camila. Aí era sobrado. Aí eu subi e tal, fui. E aí eu ouvindo, eu falei, o que aconteceu, né? Deve ser rolo. E fiquei ele na escada ouvindo. Vou te confessar isso, que eu acho que você nem sabe disso. Eu sou xereta, fiquei assim, ouvindo a conversa. O irmão João Leão falou assim, pastor César, é o seguinte, o senhor sabe que eu tenho o senhor como um filho. Só que o senhor é muito orgulhoso. O senhor sofre e não pede ajuda. Ô, irmão João, o que está acontecendo? O que eu fiz para o senhor? Porque eu sei que o senhor está sofrendo necessidade financeira, o senhor não pede nada, o senhor não comunica, e a Bíblia manda a gente confessar as nossas dificuldades aos santos, recorrer. Então, nós nos reunimos, eu, mais alguns irmãos da igreja, e viemos trazer essa oferta para o senhor. Era um envelope branco, se eu não me engano, era R$ 1.500. Era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Isso há 22 anos atrás. Era muito Era um dinheiro. envelope branco, várias notas das grandes, ou era 50 e 100, um monte assim. E aí eu vi depois, né? Não, irmão João, pelo amor de Deus, tem muito dinheiro aqui. Ele falou, irmão César. Foi mesmo. Eu não queria pegar. Não, só alguma coisa. Uns 300 aqui só uns 300 já me ajuda, por favor. Irmão César, Deus mandou eu fazer isso. Ouvindo, né? Estava ouvindo. Deus mandou eu fazer isso. Eu não aceito o senhor recusar. Não, então se é Deus que está mandando, então tá bom. Se despediu, ele foi embora. Aí que eu desci, César, o que foi? Vanessa, olha isso. Então isso são experiências que, tipo assim, Deus proveu assim. Se a gente for falar de cada experiência, a gente vai... Já está acabando o programa. Já tá acabando o programa. Vamos ficar então, até as 3? Não. Então, vamos lá.